Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. O Centro de Implantodontia e Estética Odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização. Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego. Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Responsável técnico, Dr. Miguel Ângelo Nadim. Supermercado Milênio, o melhor preço da região. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Grandes ofertas todo dia, se liga, vem pra cá. Supermercado Milênio, aqui é o lugar. Supermercado Milênio, confiança e tradição. E aí, rapaziada, tudo certo? Muito boa noite. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, com mais uma edição do programa Além do Futebol. Hoje a gente realmente vai além do futebol e um dos principais assuntos de hoje do programa tá aqui, ó, já uma bolinha de futebol americano aqui na frente. Convidados do nosso programa de hoje que entendem um pouco do futebol americano ou muito do futebol americano também, são torcedores, apreciadores do esporte. A gente vai falar um pouquinho do Super Bowl 54 que aconteceu ontem no Hard Rock Stadium em Miami, né, do título do Kansas City Chiefs, e a gente vai trazer informações, é claro, de dupla Grenal, trazer outras informações do esporte para o pessoal que acompanha a gente todas as semanas, nas segundas e quintas-feiras, a partir das 9 horas da noite aqui pela Lagoa TV. Ao meu lado, Tobias Franciscon. Obrigado pela presença, Tobias. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, os telespectadores da Lagoa TV. Uma satisfação estar aqui, né? Apesar de que, isso te disse de tarde, eu não sou dos mais conhecedores aqui do futebol americano, mas, como tu disseste, eu sou um dos apreciadores aí. E também o Gustavo Passos. Obrigado pela presença, Gustavo. Tudo bem? Boa noite, hein? Boa noite aos telespectadores da Lagoa TV. Boa noite, Tobias. Boa noite, Luciano. Falar desse esporte aí que, vamos dizer, a gente já não pode dizer mais que não é tão comum, né? Porque a gente tá comentando antes de chegar aqui que ontem, durante a transmissão, a gente percebeu que o envolvimento do pessoal em Twitter, no próprio WhatsApp, no grupo que nós temos ali, já foi bem maior do que nos outros anos ali. E falar sobre esse esporte aí que não é só pancadaria, né? Não. Muita gente que tem um primeiro contato, vê alguns lances e tal do jogo, imagina isso, né? Imagina que é pura pancadaria, mas não é bem assim. Quem conhece, começa a conhecer um pouquinho
a dinâmica e principalmente a estratégia de jogo é algo bem diferente. E eu quero primeiramente, para trazer esse contato para o público que nos acompanha, que de repente não tem tanto esse costume de assistir o futebol americano, saber dos nossos convidados como foi que conheceu o futebol americano, começou a assistir, começou a tomar gosto pelo esporte. Tobias, como é que foi o teu começo, hein? Luciano, é recente assim que eu comecei a apreciar, assistir o futebol americano. Que nem tu falou antes aqui, nós estávamos falando aqui fora dos microfones, passa no domingo, né, o Sunday Night, e na segunda também, no sábado ali, tá em casa vendo nada, né, no domingo tu acaba parando ali. O futebol americano, para quem gosta de esporte, é um prateio, porque é disputa o tempo todo, não tem cera, não tem um jogo que acaba sendo chato, não tem aquele jogo que o futebol nosso, o soccer, né, às vezes quando não é um jogo tão disputado, um clássico, muitas vezes é meio sonolento. O futebol americano não tem isso, é contato, é briga, o tempo todo, né, em cada, como diz os narradores, em cada jornada, né, um contra o outro, é aquela busca incessante do gol que é o touchdown, né? E cada touchdown, cada avanço, ontem a gente vibrava com uns lançamentos de 30, 40 jardas ali do Mahomes, a gente vibra como um gol, né, quando ele acerta. E começou assim dessa forma. Aí depois a gente acabou conversando, trocando ideias com pessoas que também compartilham esse gosto, e daí tu começa a tentar entender um pouco mais, que te digo que não é tão simples assim, tem umas regras, né? Se no soccer, ali no nosso futebol, a única regra difícil é a do impedimento, do futebol americano tem outras tantas, né? Caramba! O livro de regras é monstruoso. É enorme, né? E jogam aquelas bandeirinhas amarelas e a gente fica olhando pra que lado, nem o narrador às vezes sabe pra que lado corre. E é algo que vai viciando mesmo, né? A gente acaba lembrando, tal dia tem aquele jogo, daí tu começa a associar um time ou outro, esse vai dar um jogão como ontem, um jogo fantástico, né? Muito melhor que a final do ano passado, que foi meio chatinha, meio sonolenta. Mas acho que foi isso mesmo, esse contato aí com a ESPN, alguma coisa assim. E você, Gustavo, como é que foi o teu começo aí de... Tava até comentando ali com o pessoal, com vocês ali antes fora dos microfones. Eu me lembro bem, assim, que o primeiro jogo que eu vi, que eu tenho na minha cabeça, acho que até por isso sou torcedor dos Giants, assim, foi o Super Bowl Giants contra Patriots, que os Giants ganharam, e eu vi aquela recepção com o capacete. O cara pegou a bola no ar, botou no capacete, segurou ali, foi embora ali e tal. E o que me chamou também bastante atenção, porque eu justamente tinha esse pensamento, esses caras aí só querem se bater, só pancadaria e tal. E eu comecei a olhar, mas olha essa transmissão, olha de número, de informação que tem na tela, o quão dinâmico é como esporte e tal. Tu olha também o lado que tu vai ver, tem um wide receiver, por exemplo, às vezes que ele pode ter 1,60 m de altura, 75 quilos, e ele tem um center ali que tem cento e tantos quilos ali, é um monstro. Então também o que te chama a atenção é a democracia, vamos dizer assim, do esporte ali que ele tem na dinâmica, né? E assim comecei a acompanhar, e também fui atrás do livro de regras, fui dar uma olhada, aí dei uma segurada, não vi tanto, e depois de uns anos ali comecei a ver melhor. Depois um dia também tava passando ali na TV, daí disse, não, mas então vamos parar, vamos entender, ver o que tá acontecendo aqui, não é só essa pancadaria. E tu vai vendo, tu começa a acompanhar um jogo, um outro, no domingo passam vários jogos, começa às 3 da tarde e o último jogo começa às 10 da noite, então tu fica ali, deixa ali na TV, vai fazer uma pipoca, alguma coisa pra assistir. Então acho que como entretenimento também o futebol americano ele chama muita atenção, né? Você falou também da característica dos atletas, né? Ele é um jogo dinâmico, porque tu não imagina um cara de 2 metros de altura pesando 150, 160, 180 quilos praticando qualquer esporte. Né? Exatamente. E sendo muito útil, né? Nossa muito senhora. útil. Acho que ali depois que tu começa a pegar bastante a dinâmica do jogo, ali tu começa a entender que aqueles caras, eles não estão ali simplesmente para bater nos outros. Tu entende que ele tá ali para abrir uma rota, que ele tá ali para proteger o quarterback, para ele ter um tempo para lançar. Então tu entende que o cara tá ali por algum motivo, não tá só por estar ali, né? Eu no meu caso, já contei algumas vezes essa história aqui também. Comecei a acompanhar o futebol americano aproximadamente pouco mais de 10, 12 anos atrás, por causa do videogame. Sempre fui um cara apaixonado por videogame.
comprei o jogo do Maiden, né, do futebol americano, e não conseguia jogar aquela coisa. Porque é completamente diferente de futebol. Tá louco, né? Então, aí eu comecei a pesquisar, comecei a assistir alguns jogos, comecei a ter alguns contatos, e aí sim eu fui entendendo um pouco a dinâmica do jogo, comecei a conseguir jogar o jogo do videogame, e aí acabei tomando graça pelo esporte. Gostei demais, gosto demais do futebol americano até hoje. O Gustavo falou que torce pro Giants. No meu caso, o meu time nasceu na época de adolescente, que tinha os meus times de futebol americano apareceram na minha vida na minha época de adolescência. O Gustavo é mais jovem do que nós, viu, Tobias? Talvez ele não lembre, mas talvez você lembre também da época das jaquetas, dos times de hóquei, sim. Né? Uhum. Os bonezinhos dos times de basquete. Aquele do Charlotte Hornets, isso aí. É dessa época aí. E aí eu tinha um boné do Boston Celtics e uma jaqueta do Oakland Raiders. Então os meus times no basquete é o Boston Celtics, no futebol americano é o Oakland Raiders, mas na época até assistia por causa disso, comecei a assistir o basquete, mas não me interessei pelo futebol americano. Mais tarde que eu acabei me interessando pelo futebol americano, por isso os meus times são mais ou menos estes. O teu time do futebol americano? Pois é, eu tô nessa busca aí, procurando identidade, né? Por exemplo, aqui... eu nasci gremista. A gente ganha a camisa do time da família no berço, né? Futebol americano a gente tem que buscar uma identidade. Eu gosto muito do Patriots, né? Tinha uma camisa ali, que acabaram me roubando uma camisa e tal, mas eu gosto bastante do Packers também, do Seattle, Seahawks. Eu gosto do jogo, né? E nós estávamos conversando, o Patriots eu sei que um monte de gente vai me criticar, né? É modinha, né? Modinha. Pois é, entendo. Sofro isso no basquete porque eu sou o Golden State, o pessoal fala, tu torce só porque ganha. Nasceu agora, né? Tem um monte de time que nasceu faz pouco tempo, né? Vai uma pegada. Mas é que, ontem eu tava olhando, né, os grandes campeões, então é Patriots, mas é recente, o Steelers é bem mais atrás, tem uma história antiga. O Roethlisberger ganhou o Super Bowl 2008, se eu não me engano, agora eu vou pegar o último título dos Steelers. Então, de tempos atrás. Só que o que eu contra-argumento? A gente tá vivendo e vivenciando isso. O Brady é um Pelé. O cara tem 6 anel, né? Então, quer dizer, a gente tá vendo esse sujeito jogar. Eu não vi outros tantos, Damarino, Joe Montana, todos esses caras muito bons a gente não viu, só ouviu falar. E esses jogadores agora a gente tá vendo. O Brady, o Mahomes ontem foi o primeiro. Quem sabe a gente vai ver um outro craque, né? Aos 24 anos. Você tem 23, viu? Já se imaginou o ano que vem ganhando um Super Bowl, né? Não, eu fico imaginando, por exemplo, o Lamar Jackson, que tem 22, cara. Ele é 22. Mais novo do que eu e ele é um cara de Heisman Trophy, que é o troféu lá do college, que é, vamos dizer, a categoria de base deles. Ele foi o melhor do ano, ele já é MVP da liga, e assim, do jeito que tá, pode acontecer com ele o que aconteceu com o Mahomes, mano. O Mahomes ano passado chegou na final de conferência. Claro, ele tinha o Brady pela frente, né? Sim. Então era o time até o do Bill Belichick, ele é um time bem difícil de se enfrentar. Que perdeu muito com a saída do Gronkowski. Exatamente. Aí que tá também a importância, por exemplo, dos caras grandes, né? Dos tight ends, às vezes. Ontem no jogo, o George Kittle, se tu for ver, ele não apareceu, vamos dizer assim. Ele começou bem o jogo, mas depois sumiu, né? Aí tu vai olhar assim, mas por que o número 44 do 49ers, o Juszczyk, o cara, como é que aquele fullback apareceu lá na linha de 1 jarda lá? Tu vai olhar o lance e o George Kittle tá com 2 caras agarrados abrindo uma rota pra ele passar, né? Então acho que isso é algo que o pessoal acaba tendo um pouco de dificuldade de absorver as funções, as posições dos atletas, né? Um tight end como o Gronkowski, que a gente fala, ele é muito visto recebendo a bola do Tom Brady, marcando o touchdown. Mas 90% das jogadas do tight end, aí é a função do tight end,
não é receber, e sim abrir caminho para que a jogada aconteça. Ele é um jogador de linha que é versátil, vamos dizer assim, né? Ele tem que saber receber, mas ele tem que também saber fazer o trabalho sujo, né? É verdade, né? Os bloqueios, né? Eu falei do Pittsburgh Steelers, o último título foi em 2009, né? Não tava tão longe assim. Falava também das dinastias, né? Os maiores vencedores, o Steelers, o New England Patriots com 6 títulos, e o San Francisco 49ers estava tentando o sexto, né? Estava com 5 títulos, estava tentando o sexto, ficou para o Kansas City Chiefs, que é apenas o segundo, né? O segundo time do segundo título do Kansas City Chiefs. O outro foi quando 69? que foi? 71? Eles estavam numa fila grande aí. Agora É alguma coisa assim. Era 50 anos que eles não chegavam ao Super Bowl. Então deve ter sido ali por 71. Aqui não tem todos aqui na lista que eu peguei. Aqui, ó. Foi 1970. 70, isso aí. Foi no Super Bowl 4. Nossa. Agora tá no 54. Na verdade, eles não tinham o Super Bowl, né? É verdade. Como o nome Super Bowl, né? Porque, na verdade, o Super Bowl nasceu de uma divisão entre algumas ligas do futebol americano que existiam, né? A EFL e a NFL. A EFL ainda continua existindo hoje como uma conferência dentro da NFL. E a Conferência Nacional, né, que é outra conferência nesse momento. Mas no início era um jogo entre o campeão das duas ligas que se disputavam o título nacional, o título mundial. O americano tem muito desse de grandeza, World Champion, né? O campeão mundial. Ontem o filho do Lamar Hunt lá falou, inclusive, isso, né? Pra vocês, povo do Missouri, vocês são campeões do mundo novamente verdade, e tal. E o cara fica pensando, mas quem que vai contestar também, né? Bota do lado dos caras. E o Super Bowl nasceu a partir da 5ª edição deste jogo, né? Em 1971, Baltimore Colts foi o primeiro campeão do Super Bowl, né? Campeão do Super Bowl nesse início de caminhada. Além do San Francisco 49ers, o Dallas Cowboys também tem 5 títulos do Super Bowl, né? Conquistaram os anéis. 9h23, o tempo vai passando por aqui. Pode ir largando. Tu quer falar alguma coisa? Produção, você tá bem louco pra participar aí, né? O Rony Moresco, produtor aqui do programa sempre, é outro cara maluco por futebol americano, torcedor do Philadelphia Eagles até há pouco tempo. Tamo junto. De uns tempos pra cá, né? Mas como é que foi o Giants esse ano? Horrível, 4-12. Então foi pior muito que o Raiders. Foi pior que o quarto time é pior ali. Foi complicado esse ano. Fala aí, Rony Moresco. É engraçado, né, como a gente às vezes... eu comecei a torcer pro Eagles na época, ali em 2009 eu comecei a acompanhar. Eu trabalhava numa empresa de TV a cabo, e daí eu tinha liberado daí pra gente treinar, a gente alinhava a antena no satélite dos Estados Unidos, e daí a gente tinha um cartãozinho que era tudo liberado. E o primeiro jogo que eu vi foi Eagles e Broncos. Na transmissão americana. Nossa. Então assistindo em inglês. Monday Night Football. E aí os Eagles ganharam, tipo, nos últimos segundos ali com um chute. Eu falei, vou torcer pra esse time. Mal sabia. Zebra enorme. Eu sou muito de torcer pros menorzinhos, que nem outro, né? De sempre, por ser um cara... Davi. Por ser um cara de interior, sofredor com glória de vacaria há muito tempo e tal, bairrista pelo estado do Rio Grande do Sul, sempre gostei muito de ver o inferior conseguindo conquistar com os maiores, com os mais grandes. Como o Oakland Raiders também faz muito tempo que não chega, diga-se de passagem, também é um dos... Porque agora ele tem uma potência, vamos dizer assim, midiática e
e que ele vai poder transformar isso aí. Foi pra cidade de Las Vegas, né, cara? Foi pra cidade, vamos dizer assim, que era muito carente de um time de futebol americano. Não sei se já chegou a ter alguma época lá, e agora, os caras... Eu tava vendo esses dias a construção do estádio no meio de Las Vegas, né, cara? Nossa. É um ponto turístico a mais que tu tem... agora, e outra coisa... E as construções dos estádios é algo absurdo. Meu Deus do céu. E outra coisa, também, o que chama muita atenção do Oakland Raiders também, eu lembro que foi um dos times, assim, que eu olhei, que legal... Era o uniforme dos caras, né? Todo cara? preto, bonito, né? Ele é imponente, né? O uniforme que se bota assim, tipo, chegou, o time chegou, né? Então, acho que assim, agora eu tava conversando até com os meus amigos, assim, que gostam mais, assim, que se o general manager deles lá, porque também é outra cultura, por exemplo, de trocar o general manager e ser uma coisa mais como empresa, não tanto como um clube. Sim, são o cara franquias, né? O cara conseguir administrar e levar pra frente o potencial que tem ali é enorme, né? O último título dos Raiders foi em 83, né? Foi 76, 80 e 83, são 3 títulos que tem o time do agora Las Vegas Raiders a partir da próxima temporada. Pode colocar alguns lances aí do jogo, produção, algo que o Tobias falou e que o Gustavo também destacou, com relação à dinâmica do jogo, é que dificilmente vai chegar uma partida no último tempo, no último período, que são 4 períodos de 15 minutos, o período de duração de um jogo de futebol americano, é difícil chegar no 4º período com o jogo totalmente decidido. Não, os caras não vão mais conseguir reverter. Ontem no grupo, o Dr. André Melec até queria que ele viesse dormir, aqui, né? Eu digo, quando tava 20-10, quase que eu fui dormir. Eu digo, ainda mais no Super Bowl não dá pra dormir, né? Vídeo Super Bowl 52? É verdade. Patriots e Falcons ali. A maior virada de todos os tempos. Maior virada de 51. Super Bowl 51. 51, isso, 52 New England e Atlanta Falcons. Isso. Virada virada na prorrogação, né? Porque o empate no finalzinho da partida e aí a virada do New England Patriots para vencer o Super Bowl 51. Né? Esse jogo de ontem aí, vocês apostavam no Kansas City Chiefs? Achavam que o San Francisco tinha mais chances de vencer a partida, Tobias? Olha, é que os últimos ali, os jogos que eles ganharam as divisões ali, ambos jogaram muito, né? Jogaram esse demais. Lance que eu falei antes, cara. Cara, isso é impressionante, isso não existe. O bloqueador acabou sendo nocauteado. O poste se machucou. Né? O poste se machucou. Isso, né? Falava do jogo. Ambos vieram bem, assim, com vitórias bem expressivas, né? Eu tinha a impressão que quem vinha como favorito era o Fortnite, mas eu torci pro Kansas. Eu tava mais torcendo pro Kansas naquela bem tua, né? Pô, eles têm um título só, o Fortnite tem 5. Nas finais de conferência, eu particularmente percebia o time do Kansas City mais equilibrado entre defesa e ataque. O São Francisco me pareceu um pouquinho mais desequilibrado. E a própria inconsistência do Garoppolo que me fazia puxar um pouquinho mais pro Kansas City. Mas é que esse último jogo, eles deram um laço no Packers, né? Sim. Aí tá, eu digo, e era um time que eu dizia bom. Esse jogo era, vamos dizer assim, bem difícil de tu apostar, porque tu pega esse ataque aí espetacular do Kansas City Chiefs com... dos 5 recebedores que eles têm lá, 4 correram 40 jardas em menos de 4 segundos e meio, né, cara? Então, mas daí tu olhava do outro lado, tu vê essa linha defensiva aí do 49ers, cara, com o Bolsa, com o próprio Kittle, que quando ele tá na linha ofensiva, desculpa, ele ajuda muito, mas o Nick Bosa, que é calouro, inclusive o primeiro ano dele, tu olha aquilo ali, tem o Richard Sherman também, que é o safety deles, né, cara? Tu olha a defesa do Francisco 49ers como um todo, eu olhava e dizia, mas aí é complicado, porque aquela velha máxima, né, de defesas ganham campeonatos, né? E o ataque... E ano passado foi muito isso que aconteceu com o Kansas City na final da conferência, porque o Patrick Mahomes no segundo tempo, se eu não me engano, fez um baita jogo e tal, só que chegou uma hora que ele não tinha mais o que fazer, porque o Bill Belichick simplesmente dominou o
huddle Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos, né? E ontem, quando tava 20-10, inclusive, eu mandei isso no grupo, né? E eu já tava pronto também pra mandar aquele meme que tinham falado. Pipoqueiro do Mahomes, Pipoquei né? do Mahomes. Mas eu disse, não, o cara é bom, vamos dar uma chance pra ele e vamos ver o que vai acontecer. E aí ele começou a tirar coisa ali da onde não existe, cara. Não tem como ele... Tem umas coisas assim que tu não tem reação, que aquele passe, por exemplo, que ele tava numa 3ª pra 15, se eu não me engano... Que se vai pra 4ª pra 15 é uma situação totalmente diferente. E ele me acha um passe de 40 jardas pro Tyreek Hill, que ali eu disse... Vai dar ruim pros 49ers aí. Eu acho que a chave virou, porque, cara, ele é muito isso que ele diferente. tinha sido interceptado logo antes. 2 vezes, isso aí. Então a confiança, o mental também pra tu... Pô, tu acabou de ser interceptado e tu largar um passe de 40 jardas, o cara é muito diferenciado, né? É espetacular. O que o Patrick Mahomes fez na temporada passada, se tornando MVP da temporada, e nessa temporada, apesar de números não tão bons... Ele se machucou, né? No ano passado, sim. Não, na regular, esse ano. Na temporada regular esse ano ele ficou fora de alguns jogos, no começo da temporada. Mas a partida que o Patrick Mahomes fez nesse jogo foi para um rating de 78. Foi um dos menores ratings dele em toda a temporada. Ele teve 2 interceptações. Andou bem, 286 jardas lançadas, mas ele não fez um jogo bom. Eu até imaginei que não seria ele o MVP do Super Bowl. Mas enfim... Talvez o Damian Williams, né? Por ter corrido tanto e o touchdown que matou o jogo, né? Cara, aquela corrida pela esquerda foi espetacular. Então, eu imaginei que ele não fosse o MVP do Super Bowl, mas enfim, acabou se tornando. E ele virou o jogo a partir dos 7 minutos do segundo, faltando 7 minutos para terminar a partida. Então é algo espetacular. O esporte é muito dinâmico, é muito interessante. Tu analisar, fazer análise das rotas, e isso, o pessoal que quer acompanhar um pouquinho, não faça como o Rony Moresco, viu? O Rony acabou insistindo e gostou. Acompanhe a transmissão nacional, a transmissão brasileira, que é boa, porque né? Explicam bastante, apresentam muitos números. O esporte americano é muito estatístico, é muito dado, é muito número, tanto que eles não... a escolha dos jogadores é muito pela consistência, pela regularidade, pelos números. Não é simplesmente porque o cara é um craque num jogo, mas depois ele fica muito tempo sem jogar. Então é espetacular a quantidade de conteúdo que te apresenta uma transmissão a própria escolha do Patrick Mahomes pelo Kansas City Chiefs, né? Na época o Kansas City Chiefs tinha o Alex Smith, era um QB top da liga, né? Mas os caras foram lá e foram pro draft, fizeram trocas ali, trocaram uns caras bons da linha defensiva deles pra subir pra draftar um QB. E ficou todo mundo, mas não estamos precisando. Por quê? Aí vai toda a análise, né? Depois eu tava vendo também o Patrick Mahomes, a questão também da acadêmica na universidade dele, entrou muito em jogo, porque ele era um cara muito acima da média. Ele era um cara que jogava beisebol, jogava basquete, jogava futebol americano, então é totalmente diferente também essa cultura de como entra na liga, assim, os caras, o histórico deles. Só que o que acontecia é que a faculdade do Patrick Mahomes, lá, Texas Tech, é uma faculdade grande, mas não é uma faculdade top. Não é de chegar nas grandes decisões do college, né? Só que assim, aí vai o olho também do general manager, né? De acompanhar o ano todo a liga, de ver... O cara bateu o olho ali e achou que ali tinha alguma coisa, tanto que antes do Patrick Mahomes nesse draft, se eu não me engano, o Bears pega o Trubisky na segunda posição, que o Trubisky hoje é banco do Bears, aí o Bears tá atrás de outro quarterback, que pode ser inclusive o Brady, né? Que o Brady é free agent agora. Mas eu acho que ele vai permanecer. Também acho que ele vai encerrar ali, mas ele é um dos times que estaria interessado. E se falava até no Oakland Raiders, no Las Vegas Raiders também, né? E também e na sexta posição o Baker Mayfield do Cleveland Browns, que também é um cara bom, mas não é tudo isso. Aí tu pensa, daí lá na 10ª posição os caras tiraram o cara que pode ser o melhor da história. Mas se você pegar o próprio Brady, né, cara, escolha 199, né? 12ª rodada do draft. Tu pensa... Eu adoro ver jogo do Browns. Pela... A precariedade que me
Que o Browns é o time mais azarado. Cara, o Browns é quase um, sei lá, se o Browns fosse no Brasil, ele seria, Botafogo. sei lá, um Botafogo, um Fluminense, um time de bairro, assim, sabe, cara? Porque eles têm jogadores bons e tal, mas, cara, acontece tudo errado com eles, cara. Dá tudo errado, cara. Eles ir pro post-season ali, cara, e não É verdade. nada certo. Aí eles chegaram a dar uma esperança pro torcedor e daí chegou nos 2 últimos jogos. Mas até os Ninguém Raiders, chegou um período ali que estavam falando em pós-temporada, eu digo, não, calma, gente. Calma, Bom, disso aí, pelo menos, aí, os times de vocês aí, cara, mas o meu, em nenhum momento se falou em pós-temporada ali. Tem um vídeo muito legal no YouTube que é The Browns Living Hell. Uma comparação desde o início da franquia, que é o único time que já perdeu para todo mundo de mais de 40 pontos. Ele vai fazendo isso aí e faz a divisão ali com os Ravens, né? Que daí teve todo aquela briga e tal, para os Browns voltarem nesse meio tempo ali, que os Browns voltarem, fizeram 1-15. Nossa. Os Ravens foram campeões do Super Bowl 2 vezes. Pô, cara, é complicado. O Vitor Almeida tá comentando. O Marcelo Barreto diz que o Gustavo é o maior quarterback que Lagoa Vermelha já viu. Já tentou Não, snap aí, alguma coisa? isso aí é a resenha que a gente fala com os guris. Os guris são. É complicado, eles são. Dá um abraço pra eles. Hoje eu mandei lá, ó, gurizada, votar às 21 lá no Além de Futebol. Eles, vamos assistir, né? O Gustavo lá, por isso. Cornetar, né? Corneta, isso aí. O Vitor Almeida também falando do quarto período do Mahomes, que foi sensacional, e tá lembrando também do Kyle Shanahan, que é o head coach do 49ers, que pela segunda vez tomou a virada. Ele era o técnico do Atlanta Falcons naquele jogo contra. Eu não sei se ele era o head coach, ele era o coordenador ofensivo. Isso, ele não era head coach mas ainda. daí também, próxima temporada, ele vai treinar o Browns, então, né? Não, mas o 49ers já demonstrou apoio a ele, vai permanecer e tal. Que é outra cultura também. Também, né? Porque se é um técnico brasileiro, caía no vestiário, né? Cai. Isso aí. Caía no não vestiário. saía do estádio com o uniforme do time, né? Não, já caía no vestiário. Já era demitido na entrevista coletiva, na saída do O próprio campo, treinador do Kansas City Chiefs, o Andy Reid, ele é considerado um dos maiores treinadores da NFL. Aí tu vai pegar o currículo dele, ele nunca ganhou nada. É verdade. Até esse último, daí o cara fica pensando, porque é outra cultura. Os 21 anos de espera Os pra caras ser campeão, valorizam né? muita coisa. Na época que eu comecei a assistir os Eagles, ele era o treinador, né, dos Eagles. Né? O Eagles perdeu um Super Bowl, né? Perdeu um Super Bowl com ele. Perdeu um Super Bowl com ele. Foi pros próprios Ravens, eu acho, né? os Pets. Pets, isso aí. Perderam pra ele. E aí acabou conseguindo agora, depois de 21 anos, o Leôncio do futebol americano, né? É uma figura muito carismática. Acabou vencendo. Tem os lances do Mahomes aí também, eu acho, produção. A gente separou um vídeo só com os lances do Mahomes, nesse jogo especificamente, nesta partida decisiva contra o San Francisco 49ers. Eu já destaquei por aqui, ele teve 61,9% dos passes certos, 286 jardas lançadas, 2 touchdowns, o primeiro do jogo, inclusive, marcado por ele, com uma corrida do Mahomes, 2 interceptações, um rating de 78,1, que não é um rating muito bom, ele que tem uma média acima de 100, né, de média de rating, é um dos piores da temporada do Mahomes, mas mesmo assim... Ele teve 5 interceptações a temporada regular inteira, nos playoffs não tinha tido nenhuma, e só nesse jogo teve 2, né? Então, acho que também o rating dele baixou bastante por causa disso, né? E também viradas, né? Os 3 jogos de playoffs, ele teve que virar jogo com mais de 10 pontos de diferença, né? 24, né? Contra os Texans, né? Exatamente. Tava 24-0. Nossa, eu assistindo aquele jogo assim, eu disse, cara, mas... Não é possível que esse cara vai conseguir virar esse jogo. E a coisa fosse encaminhando de um jeito que antes de chegar no quarto, ele já tinha virado o jogo, se não me engano, né? Então ali... Essa foi bacana. Esse foi, né, cara? Foi o primeiro touchdown do jogo, que ele correu com a bola para marcar os primeiros 6 pontos da equipe do Kansas City Chiefs. Lembrando, né, a pontuação, o touchdown 6 pontos, o field goal é o ponto extra, aliás, o ponto extra depois do touchdown, mais 1 ponto, o field goal 3 pontos, né, que são os pontos mais
comuns no futebol americano. Tem o safety também, né, que são 2 pontos quando um jogador é derrubado dentro da própria O gol endzone. contra. É o gol contra do futebol americano. Tem a conversão de 2 pontos também, A né? conversão de que às 2 pontos que ao invés de tentar o ponto extra, Chutar lá. depois de marcar o field goal, ao invés de fazer o chute com o ponto extra, pode tentar o tal do mini touchdown, que aí dá mais 2 pontos também na marcação. Agora, o que eu fico espantado com o americano em si, isso não é só no futebol americano, é o espetáculo. Porque um evento como esse, Tobias, é algo assustador. Eu queria muito ter assistido toda a transmissão do jogo. Eu não pude por causa do trabalho, estava acompanhando a Copa Verão em Caseiro, cheguei pouco antes de começar a partida. Mas o espetáculo é algo absurdo. É algo absurdo. Ontem eu tava vendo isso, né? Já vou chegar no intervalo, mas vendo isso absolutamente sozinho, né? Porque a namorada deve estar fazendo qualquer outra coisa, menos que futebol americano. Pelo amor Eu lá de em casa O que tenho Enzo vocês de estão vendo companhia. nessa Eu também porcaria? tava Agora, sozinho. quando deu o intervalo, daí entra Shakira e Jennifer Lopez. E faz um show assim absurdo, né? Uma coisa sincronizada. Eu não sei quantos dançarinos tinha, quanta produção tinha, mas trocava a cada cenário, a cada. Monta um palco em 6 minutos, Monta um palco desmonta em 13, é uma coisa... Não tem como tu não se apavorar com isso, né? É um espetáculo muito grandioso. Eu tava dizendo, o Super Bowl é a maior audiência, eu acho, no mundo, né? De um Não evento tem esportivo mundial. imagina. O intervalo comercial mais caro do mundo. Isso aí. 30 segundos é algo absurdo. 26 milhões de reais, eu tava vendo uma coisa em 30 segundos. 30 segundos, 26 26 milhões Nossa, de tá reais, louco, né? cara. É muito... Tá, e o Tom Brady, ele é tão fominha que ele teve que aparecer ontem no Super Bowl, né? Falando dos tá intervalos, aparecendo, né? Estavam muitos. Já que não né? vai jogar. Estavam muitos. Esse lance eu não entendi o que o Travis O Kelce Travis quis Kelce, fazer ali, cara. ele recuou, ele podia ter ganho a primeira descida, acabou recuando num passo atrás, mas depois Na próxima, segunda descida ele mesmo conseguiu, né? conseguiu o force down. avançar. O Gustavo assistiu a transmissão inteira, né? Inclusive, tava comentando ali, eu tava ontem sem fazer nada em casa, lá, domingão clássico, né? Deitado lá. Disse, vou colocar na ESPN, cara, Aquele eu assisti calção velho, pijama, jogar bola, camiseta surrada, pipoca, Coca-Cola, e daí ali, se vou colocar na ESPN, ver que tava passando, tava começando o jogo do Rockets e do New Orleans Pelicans, que eu da também NBA. queria ver por causa do Zion Williamson, aquele time do Tão falando Pelicans muito, ali, estão falando muito, tá com hype, que nem eles dizem lá, muito grande. Cara, acabei acompanhando ali, botei na ESPN, era 2:30 da tarde, e não tirei até as 9 horas da noite, fiquei ali olhando aquilo tudo. E assim, o pré-jogo, cara, é uma coisa assustadora, assim, tanta coisa que tem, e daí quando tu acha que os caras não tem mais o que fazer, chega o halftime show, que nem o Tobias disse, o cara, em certos momentos eu cheguei a me arrepiar com aquilo. Cara, isso não é possível de fazer em 30 minutos, cara, que foi o intervalo. Não tem como, isso não é. Só que os cara foram lá e os caras vão e fazem, né? E isso não é de hoje, né? Se eu não me engano, em 90... A Lady Gaga veio voando. Sim. O Michael Jackson, em 93, 93, apareceu do nada, né? No palco, assim, deu uma fumaça e ele tava lá. Apareceu no telão, em cima do telão, e depois ele apareceu dentro Cara, do foi palco, né? Então... Imagina um show do Michael Jackson hoje. Com a tecnologia que se tem hoje, né? Eu tava pensando, hoje em dia, se por exemplo, pegasse no auge, que banda... Cara, eu fico pensando, por exemplo, um Guns N' Roses hoje em dia no auge, tocando no Super Bowl. Isso é uma coisa fora do comum, alguma outra banda assim, porque hoje em dia, acho que faz o que, tava vendo, acho que uns 6 anos que é só pop, né, que toca. Porque ele também faz muita coisa pro entretenimento, né? Pra chamar o maior número de pessoas possível. Então, tanto que o Super Bowl foi em Miami, onde tem uma colônia hispânica, né, muito grande nos Estados Unidos. Por isso, encontraram... J-Lo e Shakira, foi o que eu pensei ontem, J-Lo certo? Que foi Shakira, isso, né? Por isso, a escolha do show. E até eu tava falando sobre o pré-jogo,
os jogadores dos dois times, os caras chegaram de camiseta florida, um troço bem Miami, assim, sabe, que tu olha, assim, tipo, teve um comercial também do Patrick Mahomes, assim, que aparecia ele chegando, passando na frente do Hard Rock Stadium, num conversível, sabe, passando na frente, então, tipo... Aquela cena clássica dos filmes americanos. De Miami, né? assim, o garoto de Miami, né, então eu fiquei pensando assim, o show dos caras é uma coisa totalmente fora do comum. Conversível vermelho passando por aquelas avenidas com aquelas árvores imponentes, isso né? aí, bem isso. E alguém sentado em cima atrás, assim, em cima do banco atrás, né? Agora, eu até nesse ano não cheguei a acompanhar muito como é que foi essa questão de público no entorno do jogo, porque tem muita gente, e eu via no ano passado algumas excursões brasileiras, inclusive de brasileiros indo para acompanhar o Super Bowl no ano passado, mas não indo para assistir o jogo, e sim acompanhar o entorno, porque são muitos eventos que acontecem no entorno do estádio, fora do estádio, os valores, os preços do ingresso. Tava pesquisando aqui, o preço do ingresso para o Super Bowl, para esse Super Bowl, $9.000, um dos ingressos mais baratos, né? Para acompanhar. Na verdade, esse aqui, esses aqui são, tem alguns pacotes e tal. Ele fala em $7.000 aqui o ingresso avulso para o Super Bowl, assim, né? Mesmo assim é algo absurdo, não é um evento para qualquer um. Obviamente, tinha cerca de 65 mil pessoas, se eu não me engano, no estádio, e um número talvez 2 ou 3 vezes mais do que isso, certamente no entorno. Eu vi que no entorno ali tinha um telão. Você interessou? Eu vou ter que ver um jogo, não, mas tem que ser numa temporada regular, né? Não. Tem um canal que é fenomenal, cara, no YouTube, assim, quem gosta, quem tá começando a assistir o futebol americano e quer começar a acompanhar, assim, que foi onde me deu um norte, assim, é o canal do Golim, Gabriel Golim. Cara, ali ele explica de tudo. Até ele tem uma série Qual time devo torcer. Ele tem. Vamos olhar isso aí, então, tipo assim, cara, ele explica até que tipo, na temporada regular chega a ter jogos aí que tem ingressos a $30, $40, por exemplo. Então, tipo assim, é uma coisa que durante a temporada regular é bem acessível. Se tu fechar um dia, por exemplo, hoje em dia tem muita gente que casa as férias com um jogo do futebol americano pra ver, um jogo de basquete pra ver. Mas assim, o Super Bowl é uma coisa assim que, cara, $7.000 no ingresso. É muito absurdo. Mas enfim, acompanhar um jogo de uma temporada regular seria possível, né? interessante, mais viável. Las Vegas agora vai ter um dia. Aí que tá, né? Tem uma galera de Lagoa que andou viajando aí. Acho que o ano passado teve uma turma que foi umas 2, 3 vezes. Acho que tem um grupo agora de Lagoa que, que tá lá, não sei. Se eu não me engano, tem um grupo de Lagoa que tá lá agora, fazendo uma viagem em Las Vegas também, né? E realmente é bem bacana isso, quem tem a possibilidade, um poder aquisitivo aí. Eu sempre falo de um jogo de Copa dos Campeões, Liga dos Campeões da Europa. Você não comentou que eu vi o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Madrid e Lyon da França. Eu vi uns caras jogando, Kaká jogava. Não, mas é isso aí, tem que aproveitar a oportunidade. E hoje em dia, assim, são coisas assim que não são fora do como era, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. Não, era bem hoje em dia, se tu se programar, se tu for pegar um pacote já justamente pra isso, que já te inclui ali, e, cara, se tu se organizar bem aí, até dá pra se organizar pra ir mesmo. Com certeza. Hoje em dia, a gente vê muita facilidade de pacotes turísticos pro Nordeste do Brasil. Nunca vou conseguir conhecer e tal. Não, peraí, faz uma pesquisa. Se programa, né? Se programa um pouquinho que com a mais absoluta. Às vezes o pessoal pensa assim, eu não vou conseguir, mas se colocar na ponta do lápis bem ajeitadinho, é a mesma coisa que umas férias no litoral aqui pertinho, né? Então é só se programar e fazer isso aí. Lógico que uma viagem para os Estados Unidos é um pouquinho mais delicada, não é simplesmente pegar o avião e ir, mas enfim, né? Programando, tudo pode acontecer com a mais absoluta certeza. Bom, nós já na reta final do programa aqui falando bastante sobre Super Bowl, sobre futebol americano hoje, com a presença do Gustavo, com a presença do Tobias.
O grande problema agora é que só em setembro a temporada da NFL. Gustavo tava bem louco já pra saber do college, né? Eu mandei ontem no grupo lá, se alguém sabe me dizer, porque o college é uma coisa que eu não acompanho tanto, porque o college, por incrível que pareça, que é o nível abaixo do Super Bowl, ele é um pouco mais complicado de tu acompanhar a temporada, né? Não porque tem tantas transmissões assim. Além de não ter Brasil. tantas transmissões, o campeonato ele é mais complicado, ele é mais um negócio assim, como é que eu vou dizer, mais complexo. Ele tem a temporada de bowls, daí ele tem as eliminatórias pro jogo final, Ele é bem diferente. Ele é bem diferente da NFL. Até porque é muito maior, né? Esse eu não acompanhei, mas esses dias eu passei e tava vendo uma final. Agora eu não vou saber qual. É o Sunshine ali. É o Clemson contra a LSU. Cara, e disse que eram uns caras, né? Os dois é o prospecto. Bons, é o Joe Burrow, que vai ser agora, com certeza vai ser draftado pelos Bengals. E ano que vem o Sunshine. Como é que eu sou o nome dele? O Lawrence. Trevor Lawrence. Esse aí também diz que esse cara aí ele faz mais ou menos a mesma coisa que faz hoje em dia o Lamar Jackson. Mas não foi bem no ball, né? Não foi. Patrolaram o time dele. Né? Até porque no primeiro ano dele ele ganhou, né? O campeonato nacional. No segundo ano foi a primeira derrota dele como jogador universitário. Foi essa final, então o cara é diferenciado, mas esse ano não funcionou a coisa pra ele. Não funcionou, mas enfim, eu já falei várias vezes, eu sou apaixonado por essa dinâmica do esporte americano. Isso não é só no futebol americano, no beisebol também acontece, no basquete também acontece. Não é assim simplesmente, eu sou bom, eu vou jogar num time profissional. Não. Até pode acontecer, mas 90% dos jogadores profissionais dos Estados Unidos, do futebol americano principalmente, são oriundos de universidades. Eles vêm das faculdades durante o período... Começa no high school, na verdade. Começa no high school, bem antes, mas enfim, durante o período universitário, eles são completamente amadores, ninguém recebe nada, é proibido, a lei americana funciona, aqui é diferente, mas tá aqui o advogado que vai me puxar a orelha, mas enfim, né? Lá nos Estados Unidos é bem diferente essa questão de legislação. Os atletas do college, do futebol universitário, não recebem nada, eles recebem as bolsas de estudo, estudam para jogar futebol, basicamente. Tem que manter as notas, né? Tem que manter as notas e tal. Tanto que a carreira do atleta profissional de futebol americano ele é bem menor. Muitos acabam trabalhando com o esporte, mas se não dá certo, tem uma carreira acadêmica já construída. Né? Esse dia da final do college ali que o Tobias tava falando, cara, eu tava vendo esse próprio Joe Burrow aí. Cara, ele se formou em 3 anos na faculdade, ele não tava tão bem no futebol americano, e aí ele resolveu que lá eles têm 5 anos pra fazer o futebol universitário, né? Ele resolveu que ele ia pra uma outra faculdade fazer um outro curso pra poder ver se ele conseguia ir pra frente de futebol americano. Aí ele conseguiu agora na Universidade da Louisiana, e vai ser a primeira escolha do draft. Mas assim, o que mais me impressiona é que o cara teve que se formar em 2 faculdades para conseguir jogar futebol americano. Tanto que é bem complicado. É complicado, né, cara? É outra cultura, né? A oferta de atletas é bem diferente, com a mais absoluta certeza. Para não dizer que não falamos de flores, vamos aqui na reta final do nosso programa falar um pouquinho de futebol. Tá acompanhando o teu Grêmio aí, Tobias? Agora não mais, tava acompanhando em casa. Já vou dar uma olhada, mas tem assistido aí. A produção separou aí os lances do jogo do Grêmio contra o São José de Porto Alegre, porque o Grêmio já deve ter terminado o jogo do Grêmio contra o time do Esportivo de Bento Gonçalves hoje. Mas tem acompanhado os jogos do Grêmio? Tô acompanhando. Tô acompanhando, 5-0 pro Grêmio contra o Esportivo. Então tá, começamos a engrenar. Então tá, era isso que eu ia dizer. O Renato, nas primeiras entrevistas, disse que o time demora um pouco para engrenar, e eu costumo acreditar no Renato, né? O Grêmio manteve a base, que eu acho muito importante. Isso tem acontecido há alguns anos já. Isso eu acho importantíssimo. O Grêmio vinha numa toada ruim porque fazia um time por ano. E agora, com o Renato aí, quer queira, quer não, nós estamos pelo menos mantendo a base e trazendo alguns jogadores para complementar. O Grêmio contratou esse ano nas posições bem pontuais.
Boas contratações. Pois eu não sei se eu tenho essa convicção pra te dizer. O Diego Souza estreou com gol hoje. Estreou com gol, opa, Mas beleza. eu penso nas laterais do Grêmio. assim, cara. Os laterais Cara, aí- Mudou muito, né? E- Tá passado pra E isso mudou ficou muito claro, né? O time é bom, mas ficou muito claro quando a gente pegou um time realmente bom que foi o Flamengo, com 2 baita laterais que acabaram com nós. Uhum. Acabaram com nós. Daí a gente viu o tamanho das deficiências. Trouxemos 2 laterais e o Thiago Neves e o Diego Souza, absolutas Apostas, Incertezas. incertezas, Se sabe? o Diego Souza vier pra ser atacante, pra Fazer ser gol. centroavante, fazer gol, eu acho que ele vai servir. Ele vai servir. Se facilitar, vai brigar bem com o Luciano por essa vaga. E o Thiago Neves, eu acho que o grande acerto foi o contrato de produtividade. Com certeza, sim, né? sim. Não tinha como ser diferente. né? E o Grêmio queria ele ano passado, ofereceu 800. Esse ano pegou por 400, né? Quer dizer, O claro. Romildo é um cara espetacular. Não, Eu sou fã, eu sou colorado, mas eu sou fã do Romildo Bolzan, cansei de fez falar umas já. coisas boas. Então, Luciano, vamos lá. Everton, Alisson, Diego Souza e Paulo Miranda fizeram os gols do Grêmio hoje, né? A gente tá vendo os lances do jogo do final de semana, mas hoje o Grêmio venceu pelo placar de 5... Não, do final de semana não, da semana passada. Né? Foi quinta-feira esse jogo. Foi quinta-feira esse jogo do Grêmio contra o São José de Porto Alegre. Hoje o Grêmio venceu pelo placar de 5-0 a equipe do Esportivo. Né? Deixa eu ver aqui. Não é o último jogo ainda, né? Acho que tem mais um jogo ainda. Que O tem Grêmio aqui o jogou. Campeonato Tem mais um jogo, sim. Tá abrindo aqui a tabela do Campeonato Gaúcho, né? Pra gente ver a quinta rodada. O Grêmio joga contra o Aimoré em São Leopoldo, no Cristo Rei, que o Aimoré que demitiu o PC, né? Que era O PC, técnico que era treinador de futebol e agora salão, né? foi pro Aimoré, e o futebol é brabo, né? Complicado. Né? Até o futsal tem uma cultura meio diferente. Diferente, né? né? Diferente. Mas o futebol queima os caras. E o teu Colorado, hein, Gustavo? Cara, eu acho que há tempos assim eu não tinha uma temporada assim que eu pensei. Pode colocar os lances do Inter já, produção. O Inter, sim, que jogou ontem contra o Ipiranga de Erechim, empatou 0-0 lá em Erechim, né? Fazia tempo aí que eu não parava assim uma temporada assim e via alguma coisa boa no começo, sabe? Claro que a temporada 2016 não tem nem o que dizer, né, cara? Que o Inter foi campeão gaúcho, mas depois acabou rebaixado. 2017 foi uma temporada totalmente atípica, né? Querendo ou não, é a história do time grande que tá jogando a Série B, então é totalmente diferente, é um outro pensamento. E aí 2018, 2019 foi aquela coisa, nós temos um treinador da casa, o cara é bom, o cara não é, aquela coisa do quando precisa dele, ele toma alguma decisão errada, alguma coisa. E esse ano, pelo menos, eu tô vendo um padrão de jogo, sabe? Tô vendo assim que mudou várias. Eu assisti 4 jogos do Inter esse ano, 4. Os 4 jogos o Inter jogou da mesma forma, tá? Os 4 jogos o Inter jogou exatamente da mesma forma. Tem muita coisa pra acertar ainda. O Inter contratou não tão bem contra o Grêmio, mas eu acho que contratou bem também. Só que assim, bastante coisa que eu não via no Inter, jogador da base sendo aproveitado, a gurizada tendo tempo de jogo. Esse jogo contra o Ipiranga mesmo não foi um jogo ruim do Inter. Eu assisti o jogo. Não foi um jogo ruim. Só que, claro, né? Daí tu bota os guri ali jogar. Muitas vezes ele toma uma decisão errada. Se bem que o cara que mais tomou decisão errada nesse jogo foi o Wendel, né? Que, meu Deus do céu. Não gosto nem de falar do Wendel. Mas assim, acho que esse ano assim temos uma perspectiva de ter pelo menos um ano bom, assim, sabe? Porque os outros anos o Inter ficou em terceiro no Brasileirão em 2018. Mas eu não achei um ano bom, porque ali foi porque o Campeonato Brasileiro foi meio nivelado por baixo. Bastante time jogando a Libertadores até a final. E acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando e tipo, ano passado já que não, que o Flamengo conseguiu focar no Brasileiro, na Libertadores, e que os outros times também fizeram essa... Nós já ficamos em 8º, né? Então, às vezes tu não pode se iludir com uma campanha boa, porque às vezes é nivelado por baixo, né? Então... Mas esse ano, assim, vejo boas coisas no time, assim, gosto bastante do Hoje time, eu vi, do Inter. hoje o Globoesporte.com publicou o ranking do valor de mercado dos elencos da Série A deste ano. E me surpreendeu o valor de mercado do elenco do Grêmio, que é o segundo mais valioso. 110 milhões de euros. Atrás apenas do Flamengo, 144 milhões de euros. O Inter aparece em 7º com 54 milhões de euros. Né, a avaliação, né? Um site especializado aí que acabou publicando essa notícia e repercutiu no Globoesporte.com. Então, hoje, não sei.
Porque o elenco do Grêmio não é tão jovem assim. Mas é que né? se Sei tu lá. pegar, por exemplo, ali, Matheus Henrique, E o Jean-Pierre Ah, bom. e Everton, Não. esses três já jogam lá em cima, né, cara? Eu não imaginei que o Grêmio estivesse na frente do Palmeiras. Palmeiras, mas esse 94. é o raciocínio. É. O Palmeiras comprou gente pra caramba e tá botando todo mundo fora. Lembra o Guerra, por exemplo? Tá É lá verdade. no Bahia. Borja, pagaram uma zagueiro fortuna. Juninho que eles E compraram tão do todo mundo Bahia embora. e- O Palmeiras eu acho que não investiu na base, né? Eu não vejo muito jogador ali. Tem o desses Verón últimos agora que subiu, tempos. né? Quem? É, O Verón Ah, foi o melhor atacante do Mundial Do Sub-17 ali. Mas só também, né? Tu não vê ninguém Parece mais, que tu não vê só tinha com o uma Abrão base. ali, né, cara? E o Grêmio nos últimos anos Isso vendeu é- bem o Arthur, tá É. muito encaminhado para vender bem O Everton. o próprio Everton, Matheus Henrique daqui a pouquinho vai, já tem o Darlan chegando. É. O Grêmio também, assim, tem muito, eu vejo assim, ele revela muito jogador perfil Europa, né? O Arthur é o perfil que tu olha Barcelona, tu olha o Everton é o perfil Premier League, tu olha o Matheus Henrique, vai jogar na Espanha. Tu consegue colocar os caras porque é eles uma realidade têm que ou tu tem um baita patrocinador, que nem tem o Flamengo e que nem tem o Palmeiras, que vai Cotas comprar o de jogador. televisão também maiores, né? altíssimas, ou nós aqui do sul do mundo. Nós vamos ter que investir em base se nós Claro. quiser ganhar título. A gente não tem dinheiro. O Banrisul não vai nos bancar tanto, né? Apesar que tem, né? Cacife tem. Não, Cacife tem, não, Cacife pô. tem. Banco- Qualquer um desses bancos aí podia tirar 2-0 do faturamento É. e pode passar pra nós aí que tá louco Tamo de bom, tranquilão. né? Pode tirar dois dígitos aí, o resto é história. Já estamos encerrando o programa Além do Futebol de hoje. Né? A gente agradece aqui imensamente a presença do Gustavo, do Tobias, para falar um pouquinho sobre futebol americano. Tem crescido muito o interesse do público esportista no Brasil. Aqui em Lagoa Vermelha, eu digo que é surpreendente o número de pessoas que acompanha, às vezes o cara comenta alguma coisa, já salta 2, 3, Não. publica alguma coisa no Facebook, digo, mas o que esses aqui estão comentando que o cara está publicando? Realmente é bem interessante a forma com que o esporte tem crescido no Brasil. Para finalizar aqui, uma certa notícia triste que repercutiu hoje a nível de imprensa, né, que o Everaldo Marques, que é o principal narrador da ESPN, deve deixar a ESPN. A informação é de que ele estaria acertado com a Sport TV. Aí fica aquela dúvida, será que vai pra Globo também? O Tobias tinha falado até que, né, a gente, por que o cara gosta de assistir na ESPN, né? Principalmente o basquete que tem mais, né? Cara, é muito por causa da transmissão, por causa dos narradores, né? Agora tu pensa, vou ver o futebol americano com o Romulo Mendonça. É um cara legal, é um cara Divertido. Mas é muito mais pro basquete do Mas que ele é o cara do basquete, né? verdade. Tu identifica ele pelo basquete, né? Então, vamos ver como é que vai ser agora, né? Manda currículo lá, né? Não sei nem. Não, mas eu ainda tenho que caminhar muito pra fazer o que os caras fazem e aprender todo o conteúdo que os caras têm. São tá louco. espetaculares. Sem falar que o estilo de narrar, tanto que a narração brasileira, tanto do Rômulo Mendonça, quanto do Neto, né? Que enquanto estava no Esporte Interativo também, do próprio Neto, né? do Everaldo Marques, já ganhou repercussão da NFL nos melhor. Estados Unidos pela forma de narrar, que é muito diferente. Na do que ESPN acontece americana lá. também, o Romulo Mendonça tá direto, cara, nas coisas por causa do... Ele grita, ele solta bordão, ele fala umas coisas assim que... Então, tipo, hoje em dia também tá caminhando muito pra isso, né? Tobias, obrigado pela presença aqui. Volte mais vezes aí também para falar de outros esportes e tudo mais, viu? Valeu, Luciano. Obrigado pelo convite. Eu digo, venho aqui só pra aprender, né? Traz um cara que sabe em tudo, o cara fica com Contribuir vergonha também, aqui. claro, Mas que nada, é isso aí. Um abraço a todos aí. Valeu, Gustavo. Obrigado pela presença aí. Obrigado, Volte mais Luciano. vezes também. Prazer todo meu. Acho que é importante, assim, falar de um esporte que não é tão conhecido, mas hoje em dia já não podemos falar isso, mas que a gente gosta bastante, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Galera que acompanhou a gente no programa de hoje, muito obrigado. A gente volta na quinta-feira com mais Além do Futebol por aqui às 9 da noite. Agradecimento também ao pessoal do Supermercado Millennium sempre conosco. Aquele abraço a todo mundo. Até quinta. Tchau, tchau. Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Supermercado Millennium, o melhor preço da região. Supermercado Millennium, confiança e tradição.
Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Em frente ao INSS. Fone 3358-5952.